Fala pessoal, aqui é o Felipe do canal Comandante do Campo, bem-vindos a mais um vídeo, fazer o pós-jogo, né, do Grenal, né, de Internacional 0, Grêmio também 0, um jogo horroroso, né, do Campeonato Brasileiro, um Grêmio muito abaixo tecnicamente. Bom, falando desse jogo, né, o Pesolano manteve não, né, teve que fazer uma mudança, né, de última hora, né, na entrada do Benabé no lugar do Matheus Bahia. Então, o Internacional foi a campo com o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, Mercado e Félix Torres na zaga, Benabé na lateral esquerda, o Vidiagra e o Bruno Henrique. Né, nós tivemos o Alan Patrick, né, o Carboneiro e o Borré. Assim, o jogo começa, assim, nos primeiros 10 minutos, o Grêmio acabou até surpreendendo, né, a marcação, né, que o Grêmio veio, né, fechando a transição do Internacional, né, o Internacional até que teve um pouquinho de dificuldade, né, e o Grêmio veio com esses três marcadores no meio-campo, né? Veio com o Arthur, com o Nardoni, né? Como os principais marcadores. E aí acabou que o Inter teve muita dificuldade, né? O Grêmio também não ofereceu nenhum perigo, né, ao Internacional. E aí o Internacional acabou conseguindo criar uma chance no primeiro tempo, onde no erro de saída de bola do Gustavo Martins, o Alan Patrick recupera, manda a bola pro Borré, o Borré acaba perdendo, né? O Everton faz uma defesaça, né? E foi só o que aconteceu no primeiro tempo, né? Um primeiro tempo muito ruim, né? Com muitos erros, né? O Grêmio errando muita saída de bola e o Internacional não conseguindo aproveitar. Mas muito disso se dá ao péssimo jogo que o Alan Patrick fez também. O Alan Patrick foi um jogo muito abaixo, foi um jogo muito ruim, né? O Alan Patrick foi comprometedor, errou tudo que tentou, né? O jogo inteiro, até o momento que ele saiu do jogo. Né, o Alan Patrick acabou comprometendo, né? Isso fez com que o Internacional não conseguisse fazer uma boa partida. Né? Então nós fomos com o primeiro tempo, assim, com o Internacional um pouquinho melhor, né? Acho que o Inter foi quando foi se ajustar mesmo na metade do primeiro tempo, quando passou a ter uma transição um pouco melhor, né? Mas não conseguiu transformar, né? Isso em volume, né? Chance de gol. No segundo tempo, né? O Inter veio com o mesmo time, mas não mudou muito a tônica, né? O segundo tempo, o Inter parece que veio com muito menos ímpeto, faltou um pouco mais de intensidade. Foi o Internacional meio que freio de mão puxado, né? Não conseguindo muitas jogadas perigosas, né? O Alan Patrick continua a mesma coisa, errando tudo, né? E aí o pessoal foi mudando o time, né? Ele acabou tirando o Borré, que eu acho que não deveria ter tirado o Borré, né? O Alan Patrick sim deveria sair, né? Acabou botando o Thiago Maia, né? E o Alejandro entrou no lugar, né? Era pro o Borré ter sido mantido e aí sim o Alan Patrick ter saído. Né? E o Alan Patrick demorou para sair, né? Aí vieram outras mudanças, né? Como o próprio Alejandro, que eu acabei de falar, né? O Thiago Maia, o Alan Rodrigues, o próprio Kaique entrou também. Mas não mudou muito, né? Assim, o Inter ainda conseguiu perder dois gols em sequência, uma com o Alejandro, que ele cabeceou fraquinho, o Everton fez uma defesa, né? O chute do Vitinho também, o Everton fez uma defesa. Mas, assim, tecnicamente foi um Grenal muito ruim, um Grenal abaixo, né? Tecnicamente, e, assim, foi um jogo muito ruim mesmo. Eu acho que a questão do Alan Patrick, eu acho que deu já, né? Eu acho que o Alan Patrick provou pro Pesolano que eu acho que ele não consegue mais entregar do que a gente ainda espera, né? O Alan Patrick desse senhor de Grenal, que decide, né, um Grenal, mas eu acho que o Alan Patrick provou por A mais B que não dá mais, né? Eu espero que assim que o Pesolano já projete um time, já a partir já do jogo contra o Mirassol no fim de semana que vem, um time sem Alan Patrick. Porque para o Inter conseguir resultados, a gente vai ter que ter um time com saúde, com garra, né, com entrega, né, com vontade, coisa que faltou, né, um pouco para o Internacional conseguir sair vencedor desse Grenal, né? Então, assim, um resumo geral, né, ainda nós tivemos ainda a expulsão do Vieri, mas o Inter não conseguiu mais ter força para conseguir um gol no final. Então eu espero, né, que o Pesolano tenha aprendido, né, que não dá mais para contar com o Alan Patrick. Eu acho que o Alan Patrick tem que ficar no banco mesmo, né? Porque com ou sem Alan Patrick, né? Principalmente sem Alan Patrick, o Inter conseguiu resultados positivos, né? Jogando fora de casa, né? Contra o Santos e contra o Corinthians. Mas deu de Alan Patrick, né? Não dá mais. Então os próximos jogos, assim, serve o Pesolano entender, né? Que não dá mais para contar com o Alan Patrick, que o Inter projete os próximos jogos sem o Alan Patrick, um time com saúde, né? Um time que joga em velocidade.
Então esse é meu comentário, gente. Encerrando mais de vídeo. Se puder, curte, se inscreve no canal e siga o nosso Instagram, @comandante do campo. Fui!